Pai, Senhor, irmãos, louvamos a Deus. Vamos estudar a lição dos jovens, a lição 12, evidência de um fiel seguidor de Jesus. Tema do trimestre imitador de Cristo, ensino extraído das palavras de Jesus e dos apóstolos, revista comentada pelo pastor Tiago Brasil, e fazendo justiça também aos coautores do livro de apoio, Marcelo Oliveira e Thelma Bueno. Vamos dar prosseguimento a esse estudo, já estamos quase no finalzinho do trimestre. Vamos falar sobre mais uma característica do seguidor de Jesus, ou do discípulo, do imitador de Cristo. Ele vai falar aqui a respeito do amor, de uma evidência, que é o vínculo da perfeição. Podemos iniciar já citando duas referências. Falo sobre isso. Colossenses 3, 14 e 15 diz: e sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, em um corpo domine os vossos corações, e sede agradecidos. E em João, capítulo 3, versículo 34 e 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto tudo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente vê aí uma evidência. Algo que vai notar, vai ser claro que somos seguidores de Cristo quando estivermos praticando o amor. Então, não é algo apenas de lábio, não é apenas de boca, mas devemos estar vivendo isto, para que as pessoas olhem para nós e nos reconheçam como discípulos de Jesus. Lembramos, irmãos, que desejarem os slides, tem na descrição do vídeo no YouTube o link para download do PDF PowerPoint. Os irmãos podem usar livremente, gratuitamente. Só pedindo que os irmãos possam compartilhar, possam se inscrever no canal, que esses que não são inscritos, e comentem, para que possam contribuir com o nosso aprendizado. O texto principal se encontra em 1 João 5,2, que diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Resumo da lição: o amor é o distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentamos a perfeição do amor. Os objetivos são mostrar que o amor é a base da fé, explicar as bases do nosso novo nascimento, conscientizar do que é a vida eterna. Nosso texto bíblico se encontra em 1 João capítulo 5, versículo de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A gente vê esse texto de João, os irmãos leia toda a carta de João. João é conhecido como o apóstolo do amor, ele vai demonstrar esses ensinos através da sua experiência ali com Jesus. Interessante que no Evangelho, ele a princípio era chamado de Filho do Trovão, ele e seu irmão. E esse apelido provavelmente não era coisa boa. Filho do Trovão devia ser pessoas intempestivas, pessoas bravas. Mas quando encontra com Jesus, ele se torna nova criatura. Então aqui nas suas cartas, a gente percebe que um João amoroso, um João que tratava os seus irmãos como filhinhos. Glórias a Deus. Então ele vivia, ele evidenciava então essa prática do verdadeiro discípulo, que é o amor. Introdução, irmãos. As pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como disse Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada. Então falaremos também sobre essa vitória. Sobre o quê? Será que é sobre as doenças, sobre os problemas financeiros? Então a gente vai estudar durante a lição. Os fundamentos desse fato são o sacrifício vicário de Cristo, o qual é responsável pela fé que se desenvolve em cada um de nós. Fundada na graça e na fé, nossa vida se edifica para a glória do Eterno, para que possamos promover o amor que acolhe a todos e seguir os maravilhosos princípios da palavra. Então, em Cristo nós somos vitoriosos. Nós vencemos o mundo. A gente vai estudar isso mais a fundo. Nós vencemos o pecado, glórias a Deus. Primeiro tópico, o amor à base da fé. Primeiro subtópico, o amor que transforma destinos. No final da primeira epístola, 1 João, então, mais uma vez eu ressalto, os irmãos leiam toda a carta. João discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos. A relação com o Pai, a relação entre os irmãos e a nossa obediência à palavra. Então, esse amor
Ele vai nos fazer capazes, glórias a Deus, de ter um relacionamento genuíno com Deus, com nossos irmãos, né, como Jesus nos ordenou. Devemos amar uns aos outros, como Ele amou também a nós. E em relação à palavra, né, estaremos ligados a ela, buscando, tendo sede de vontade, aleluia, e fome de ler a palavra de Deus. Nossa fé em Cristo é componente fundamental para uma mudança radical em nossa rota de vida, né? Então, a porta de entrada, né, o primeiro degrau desse início todo aí, dessa carreira cristã, foi a fé, glórias a Deus. Foi pela graça, Deus fez tudo, Jesus pagou o preço, louvado seja o nome seu, mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então tivemos que ter uma resposta de crer, de obedecer, aleluia, de se arrepender diante da oferta da salvação. Somente por meio de um coração quebrantado diante do Redentor podemos experimentar a riqueza das bênçãos e da graça divina. É urgente que voltemos a valorizar e ensinar a respeito do novo nascimento e das maravilhosas transformações que uma vida dedicada ao Cordeiro de Deus promove no interior de um discípulo. Então, o discípulo ele tem que também, aleluia, se até a isso. Tem que ter transformação na sua vida, tem que haver um novo nascimento. E não adianta seguir Jesus apenas como aquela multidão que buscava apenas milagre. Mas tem que realmente renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Aleluia. E isso perpassa pelo novo nascimento, pela transformação de vida. Por sermos, a partir do momento que cremos em Jesus, tornados em novas criaturas. Quem ama a Deus não pode viver na prática premeditada e deliberada do pecado, por mais absurdo que seja. Então, 1 João 3,6, na nova versão transformadora, diz: quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Então, se não houve essa transformação, esse novo nascimento, a pessoa está na igreja, mas continua vivendo do mesmo jeito. Continua ocultando seus pecados. E quem age assim não conhece ainda Jesus, não teve um encontro pessoal com Ele. Mas a partir do momento que cremos, que temos esse encontro com Jesus, nos rendemos a Ele, nós não vivemos mais na prática do pecado. Isso não significa que somos isentos de pecar, não, nós pecamos, né? Porque ainda estamos na carne do pecado, mas nós não temos mais prazer nele, nós não vivemos nele, como aquele que não tem Cristo vive no pecado. Então nós, quando erramos, quando falhamos, o pecado ele nos ofende, nos mancha, nos marca, e nós a todo tempo queremos nos livrar dele, queremos lavar nossas vestes e buscamos então, aleluia, o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo e lavou nossas vestes no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus, nos arrependemos e mais uma vez estamos limpos, restaurados. Aleluia. Mas quem não conhece Jesus, peca, dorme pecando, amanhece pecando. Que Deus tenha misericórdia. Na atualidade temos visto uma versão de um falso cristianismo que normaliza o mal. Milhões de pessoas enganadas acreditando que é possível servir a Cristo aos domingos, à noite e passar a semana em promiscuidade, né? Então, muitos acreditam, né, esse evangelho, né, que tem essa embalagem de não, Jesus só quer o coração. Então a pessoa pensa que está na igreja louvando, adorando, participando de um grupo, mas depois, até no mesmo dia, no mesmo domingo, vai para a sua residência e volta a pecar, enquanto está às vezes solitário lá na internet, está fazendo coisa errada, às vezes no namoro está um namoro impuro. Então voltemos, né, a nos arrepender e busquemos estar vivendo o Evangelho genuinamente e sendo discípulos de Jesus. Para que as pessoas olhem para nós e digam: não, há transformação, ali há mudança. Como era diferente, mas hoje realmente Deus é na vida dele. É tempo de sermos proclamadores do Evangelho que liberta, da palavra que transforma, graça que nos reconfigura a imagem e semelhança de Deus. No subtópico, quem ama os filhos de Deus. Só existe amor entre nós e o próximo se houver amor ao Altíssimo. Isso é reafirmado em 1 João 5,2, rememorando aquilo que o Mestre declarou de forma indubitável em Mateus 22, 37 e 39. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. Né? E na continuidade diz: e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse amor, né, a Deus, a partir do momento que a gente ama a Deus de forma sincera, a gente também tem capacidade de amar o nosso próximo. Toda forma de amor apartada de Deus não passa de manipulação emocional, engano sentimental.
O cristianismo é uma opção radical pela solidariedade, generosidade e serviço ao próximo. Então, essa palavra radical é interessante, né? Então, é claro que a partir do momento que a gente se encontra de verdade com Jesus, então aí uma volta de 180 graus, né? O que a gente fazia antes, a gente não faz mais. Então, existe essa radicalidade na transformação, na mudança. Glórias a Deus. Não é uma volta de 360 graus, senão você vai girar e voltar para o mesmo lugar, né? Então, você tem que se converter. Glórias a Deus. Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão, no respeito ao próximo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. O que significa amar Jesus? Terceiro subtópico. Conforme a Escritura Sagrada afirma, o amor ao Eterno se materializa numa tomada de postura pública e em obediência às Escrituras. 1 João 5,3. Em nossos dias, existem muitas pessoas que gastam horas e horas polemizando sobre supostas questões bíblicas. Contudo, esses mesmos demonstram não ter nenhuma inclinação pessoal para a obediência aos princípios mais elementares da Escritura. Então não adianta achar que sabe e ficar debatendo, não. Aquele que não quer ser convencido, não adianta. A gente prega, a palavra ensina, o Espírito Santo que vai convencer. Glórias a Deus. Mas nós devemos, antes disso, conhecer a palavra e estar com ela gravada no nosso coração, como o salmista disse, para não pecar contra Deus. Então tem que estar obedecendo a palavra. É base para estar amando a Deus. O segundo tópico vai dizer sobre as bases de nosso novo nascimento. Então vamos revisitar, esse ensino tão fundamental para a nossa fé. Primeiro subtópico, o novo nascimento, que nos concede outro padrão de vida. Não existe cristianismo sem transformação. Então, como nós já vimos, quem encontra Jesus tem que nascer de novo. Muitos em nossos dias apregam uma mensagem adocicada, na qual os indivíduos são convidados a permanecer da mesma forma que estão, sem confrontarem seus próprios pecados. Então, a gente vê hoje muitos evangelhos sendo pregados, mas não é o evangelho bíblico. São falsos mestres, são falsos profetas, que anunciam o evangelho apenas de conquista, de vitória, de satisfação pessoal. Mas se esquece de confrontar que somos pecadores, que se morremos no pecado, vamos para o inferno, e acabam então adocicando o evangelho, como foi dito aqui na lição. Então as pessoas amam aquela palavra, amam aquele pregador, amam aquele pastor, se inscrevem naqueles canais porque são palavras até mesmo de autoajuda, elevam ali seu ânimo, mas não confrontam o pecado, como já falamos na lição passada, Prego as rosas, mas não prego os espinhos. Estes até podem fazer muito sucesso, lotarem templos, contudo jamais serão dignos representantes de Cristo. O Evangelho registra de maneira tão sublime e marcante que aqueles que são de Cristo não vivem mais no pecado. Também em 1 João 5,18, na nova versão transformadora, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. O escrito de 1 João 5,4 nos lembra que a condição espiritual daquele que nasceu de novo é a vitória sobre as fortalezas das trevas. Então, na nossa lição, 1 João 5,4 diz: portanto, todo aquele que nasce de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Atentemos, entretanto, para a verdade do texto, que é muito claro, afirmando que a nossa vitória é sobre o mundo, as estruturas infernais que ditam a rota da nossa sociedade. Deus não nos deu uma condição de imunidade com relação às doenças, infortúnios, catástrofes naturais e crises pessoais. Então não é essa vitória que nós temos. Não é só vitória como é cantado. Então, para ter vitória tem que ter a luta, tem que ter a batalha. Glórias a Deus. Mas a vitória que já está garantida, que já está decretada por Deus, que só Ele para decretar, não somos nós, é a vitória sobre o pecado, a partir do momento que estamos em Cristo. Louvado seja o Senhor. A vitória sobre o sistema do mundo, sobre o Satanás, que é o príncipe dessas trevas. Não nos iludamos com as falsas pregações que diz que você não vai mais adoecer, você vai virar milionário, e a gente vai ver aqui na frente que quem bebe dessa água acaba se frustrando e depois até abandona a Deus, porque houve palavras que não foram ditas pela boca de Deus. Então, falsos profetas que falam sem Deus mandar. Somos salvos para enfrentar o mundo, e mesmo sabendo de todas as oposições, o Eterno nos conforta com a promessa de estar sempre conosco. Mateus 28:20. É isso que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como humanos frágeis, filhos de Adão,
Qualquer confronto entre nós e os demônios, as entidades diabólicas que operam neste mundo, é desleal. Eles, como seres espirituais, podem tudo muito mais rápido e melhor do que nós, né? Então, se fôssemos confrontar o inimigo de nossas almas, né, diretamente, é claro que seríamos, né, subjugados. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, é o Senhor Jesus, né, no vaso de barro aqui, né, a excelência do conteúdo que vence o mundo. O Espírito Santo que habita em nós e nos dá essa vitória. Diante dessa disparidade de força e poder, por que deveríamos continuar lutando? Porque cremos na constante intervenção celeste em nosso favor. Somos visitados diariamente pela mão invisível do Altíssimo, com livramentos, portas abertas, bênçãos imateriais. Tudo nos acolhe, defende e nos abençoa. Glórias ao nosso Deus. Ele manda o anjo acampar, né, ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Glórias a Deus. Não somos guiados por fatos. Nossa fé nos faz andar nos caminhos de vitória do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios 5:7. Terceiro subtópico, a vitória sobre o mundo só é possível através da fidelidade ao Senhor Jesus. Na atualidade, há um pseudo-cristianismo que engana as pessoas através de promessas de uma vida sem qualquer problema. Então, esses indivíduos enfrentam o primeiro pequeno revés na vida, entram em crise, questionam a fé e alguns chegam ao cúmulo de romper seu relacionamento com Deus. Então, como é perigoso, né? Esses falsos ensinadores que ensinam esse evangelho adocicado, como já falamos, né? Esse pseudo-cristianismo, um cristianismo falso. A Bíblia até nos diz que muitas das vezes teremos aflições. A Bíblia diz que nós vamos padecer em nome de Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia também nos diz que tem bom ânimo, né? Então o Senhor está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Mas esses que prometem coisas que, além do que a palavra de Deus fala, acaba fazendo com que muitos se decepcionem, se frustrem e culpem a Deus. Como vemos muitos influencers ensinando coisas erradas, inclusive cristãos, né? E fazendo com que o jovem adolescente tenha uma visão de mundo completamente diferente, né? Aquela visão de que não, sucesso é fama, e acaba então se erigindo ali um ídolo, aquela personalidade. E quando o jovem confronta a sua realidade, acaba se decepcionando porque não conhece o evangelho da cruz, não conhece, aleluia, o amor de Deus, o cuidado que Ele tem para conosco, pois apenas conhece esse pseudo-cristianismo. E Deus nos livre de tudo isso, que guarde toda a juventude, os adolescentes, aleluia, desse mal tão grande que tem gerado tanta ansiedade, tanta frustração, tanta depressão, né, em muitos. Então, se conhecermos realmente a Deus, aleluia, ainda na dor, no sofrimento, a gente vai estar glorificando, como Paulo e Silas lá na prisão, depois de apanhar e depois de serem presos, sem perspectiva de que seriam soltos, mas eles não desanimavam, eles decidiam que era melhor cultuar, orar e cantar. E Deus fez um grande milagre na vida deles. Não existe atalhos para superar as guerras cotidianas, somente a fé na obra redentora do Criador nos transporta da esfera da limitação carnal para uma vida abundante na presença de Jesus de Nazaré. Lá em João 10,10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então Deus tem vida abundante para nos dar. Tanto aqui na terra, na presença dEle, andando com Ele, servindo a Ele, como no céu. O terceiro tópico vai falar exatamente isso. O que é a vida eterna? O primeiro subtópico, uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Então, a vida eterna, a gente vai ver que não é só um estado, mas sim um relacionamento. O autor de 1 João 5 diz que os discípulos do Cristo não têm qualquer dúvida com relação ao testemunho da deidade e da encarnação de Jesus. Quem é de Deus crê que Jesus veio em carne, que Jesus, que é o Filho de Deus, né, o Verbo encarnou, habitou entre nós. Aquele que negam, como João dizia, que Jesus veio em carne, não é de Deus. A existência de Cristo em carne e osso é algo indubitável, tanto para aquela perseguida igreja como para nós ainda hoje. A tentativa de descredibilizar o sacrifício de Jesus sempre foi uma tentativa do inferno, de confundir e fragilizar a fé na salvação. Porém, João declara que os que foram alcançados pela graça não têm qualquer dúvida. Em seus corações brilha o testemunho da certeza de que o Redentor veio, a salvação é um fato e o céu é uma pujante esperança. Então, quem crê em Cristo sabe, aleluia, que Ele já veio e pagou um alto preço. O castigo que era para nós, Ele tomou sobre si, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados.
Glórias a Deus. Então nós já sabemos que nós já alcançamos o perdão, porque Jesus morreu em nosso lugar. Glórias a Deus. O Redentor já veio, a salvação é um fato. E o céu é uma pungente esperança. Glórias a Deus. Então estamos aguardando o céu, porque Jesus ele prometeu lá em João 14 que ia para o Pai, prepararia lugar e voltaria outra vez para nos levar, para estarmos junto com Ele. Segundo o subtópico, a vida eterna não é um lugar, mas um relacionamento. Pessoas superficiais que não conhecem a grandeza da obra de Jesus revelada na Bíblia tendem a ter alguma dúvida muito banais com relação à vida no céu, onde vamos morar, como será a hospedagem ou a alimentação, o que vamos fazer durante uma eternidade. A gente vê na ficção, né, o céu lá, um monte de nuvenzinho, pessoa tocando harpa, um vestidão, né? Então, as pessoas que não creem, que não conhecem a Bíblia, traz esses pensamentos tortos, né? Em relação à eternidade, em relação ao céu. Mas o céu, aleluia, a eternidade é muito mais real do que essa eternidade agora, do que você poder apalpar algo aí tangível. Aleluia, o céu é muito mais real do que isso, louvado seja o Senhor. A vida eterna é um relacionamento com a pessoa bendita de Jesus. Enquanto a morte eterna é a separação final, né, entre o homem e Deus, né, o homem passar a eternidade separado de Deus, a vida eterna é pelo contrário, é a comunhão, essa comungação que estaremos constante com Jesus, iniciando aqui na terra, iniciando a partir do momento que aceitamos Jesus, nós já saímos da morte para a vida. 1 João 5,11, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Não haverá tédio no céu, porque sempre estaremos em contínua comunhão com Cristo, sendo Ele a sabedoria divina encarnada, sempre teremos que aprender, crescendo eternamente em amor, sabedoria e humildade. Então no céu teremos a eternidade toda para descobrir coisas inefáveis, como Paulo diz, né? O que está lá no céu, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nunca chegou no coração do homem, que Deus preparou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o céu não é um lugar de marasmo, né? Um lugar que ficaremos parados, descansando, né? Deitado numa nuvenzinha. É interessante lá em Apocalipse 7,15 que diz: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Louvado seja o nome do Senhor. Então lá no céu, aqueles que João viu, que vinham da grande tribulação, os mártires, eles estavam agora diante de Deus, servindo a Deus de dia e de noite. Então no céu tem trabalho. Quando Deus criou o homem, Deus, né, lhe deu um ofício, um trabalho, um serviço. Então estaremos servindo a Ele em culto, adorando, bendizendo o seu santo nome e, aleluia, tendo uma vida ativa na eternidade. Aleluia, não é algo que a ficção conhece nem consegue expressar. Louvado seja o Senhor. É algo inefável. A vida eterna é manter um relacionamento verdadeiro com o Mestre, a tal ponto que isso nos seja suficiente. Né? Então, essa comunhão com Jesus que nós iniciamos aqui é algo que tem que, aleluia, sobrepujar todas as nossas alegrias. Ele é algo mais excelente e estaremos gozando eternamente. Dele vem a vida eterna, nele está a vida eterna. 1 João 2,25, 1 João 1,2. 1 João 2, 24, 25, lembra? Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Terceiro subtópico, a vida de verdade é estar em Jesus. Multidões e multidões apenas sobrevivem em nossas gerações, milhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus, idolatrando prazeres, riquezas e poderes. Eles têm empregados, mas não têm amigos. Possuem dinheiro, contudo não possuem riqueza espiritual alguma. Desde sua origem, a fé em Cristo foi uma proposta de vida, um chamado ao modelo alternativo de existência, pois se Roma era um império de poder e o mundo um governo de morte, a crença em Jesus é a esperança de ressurreição. Então, estar em Jesus e ter essa certeza da vida eterna, ter a certeza do perdão, da salvação. Glórias a Deus. E a partir do momento que nós temos essa certeza, nós realmente passamos da morte para a vida. Porque as pessoas no mundo estão aí se atropelando, né? Buscando prazeres na terra, riquezas, e sabendo que nada trouxeram a este mundo e nada levarão, como diz o Senhor. Então as pessoas estão sobrevivendo, né? Estão aí passando dia a dia sem saber para onde vão. Mas quem tem Cristo já sabe para onde vai, glórias a Deus. Já aguarda a bendita esperança, que já está ansioso para ouvir o toque da trombeta.
aleluia, e começar, aleluia, a essa nova etapa da eternidade que agora é na glória de Deus, nas mansões celestiais. Lá em 1 Coríntios 15:9 diz: esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, você pode ter dinheiro, pode ser rico aqui, mas você é miserável, porque você não conhece a salvação, a vida eterna de Jesus. Concluindo, outras pessoas tiveram a expectativa de que o céu terão tudo o que querem e eles ainda estarão muito distantes de Deus, né? Então, sem um conhecimento da palavra de Deus, pensa que o céu é isso, é aquilo. Mas o céu é coisa muito melhor, né? Muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. O céu não é o shopping, onde você tem um cartão de crédito sem limites e compra o que quiser. O reino é Cristo e é apenas estar com Ele que importa, nada mais. Então o céu começa aqui. O céu já desceu. Quando nós conhecemos a Jesus, aprendemos com Ele, imitamos a Ele, vivemos com Ele, temos comunhão com Ele e aguardamos Ele vir nos buscar. Graças a Deus. Então, iremos concluindo o trimestre na próxima lição, o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, somos gratos, Pai, por Te conhecer, pelo Senhor ter nos amado primeiro, nos alcançado, Pai, e nos nomeado para que possamos ir agora para o mundo e dar fruto. Obrigado, Pai, por cada dia nos ensinar a se parecer com Cristo, Pai, a ser nova criatura, Pai, ter essa imagem restaurada em nós, que havia sido, Pai, caída pelo pecado. Obrigado por tudo, continua abençoando os jovens, livrando de todo mal, livrando, Pai, do pseudo-cristianismo, do falso evangelho, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.